Bom dia, boa tarde, boa noite a você, tudo bem? Eu sou Raimundo Caldas, Jornada Política. Pessoal, isso aqui é um vídeo só opinativo, tá? Pra a gente entender que muita gente não gosta do Bolsonaro. Eu botei aqui pessoas que não gostam do Bozo, tá? E eu queria trazer para vocês uma metáfora, tá? Uma alegoria do mito da caverna. Mito, né? Que é o seguinte. O Platão escreveu o seguinte, qual é a história lá do mito da caverna? É uma pessoa acorrentada no fundo de uma caverna e obrigada a olhar para o fundo. E no fundo tem uma tela muito grande que reflete tudo o que acontece lá fora. Que reflete o mundo que acontece lá fora. E lá tem a luz, tá? Vamos botar a luz do sol, vamos botar que fosse estático ali, tá? E o tempo todo as pessoas estão passando, as pessoas estão fazendo movimento, estão conversando. E essa pessoa que está presa no fundo da caverna, de costas para a saída, tá? Essa pessoa, ela só tem acesso ao que é passado na tela. A pessoa só tem acesso a isso. Consequentemente, ela cresceu lá, entendeu? Envelheceu lá. Pensa na ideia de que é uma pessoa que não tem acesso à realidade. Ela só tem acesso ao que mostram a ela. Ou seja, a uma sombra da realidade. Esse é o conceito do mito da caverna, a ideia da sombra da realidade. Gente, o que a gente vive hoje em política é a sombra da realidade. O que você sabe a respeito dos políticos é o que a mídia quer te mostrar a respeito deles. Então, pensa no seguinte, uma pessoa que enche a mídia de dinheiro, tá? Por exemplo, no caso do Lula. O Lula, do período, que aí não é só Lula, tá? Inclui o Fernando Henrique, mas é de 2000 a 2014. Praticamente todo o período de Lula e Dilma, tá? De 2000 a 2014, as mídias, de modo geral, TV, jornal e rádios, receberam 20 bilhões de reais. Então, se essas mídias recebem 20 bilhões de reais, elas vão falar bem ou vão falar mal do governante de plantão? Tá? Aí chega o fim do governo Lula, 78% de aprovação popular. A gente tem visto hoje o quanto os institutos de pesquisa não são confiáveis. Ou seja, aquele 78 joga fora ali um bom percentual. E outra, gente, realmente, eu vivi aquele período, eu sou formado em História, eu já tinha uma boa noção de política, tá? Que foi uma das partes que eu mais gostei dentro da faculdade. E eu estudava bastante essa temática, né? Discutia muito no quartel sobre essas questões, porque eu também sou militar. Tá? Então, História me inclina para a esquerda e o militar, de certa forma, inclina para a direita. Então, eu tinha acesso aos dois mundos. Pessoal, o último ano do governo Lula, o Brasil conseguiu crescer 7,3% ou 7,5%. Foi empolgante, só que foi à base de crédito. E a base de crédito é a mesma coisa que você, dentro da sua casa, comprar um carro financiado, comprar móveis, né? Trocar os móveis, botar porcelanato na tua casa. Cara, todo mundo vai começar, poxa, a família no meu caso, do Raimundo está progredindo, né? Um carrão, é uma estrutura bacana dentro de casa, tá? Só que o que acontece? O ano seguinte vai vir e eu vou ter que pagar essas contas todas. Então, quanto tempo eu vou ficar com a corda no pescoço? Pessoal, então, o que aconteceu em 2009, acho que 2009 para 2010, foi o governo anabolizando a economia e com muita propaganda de toda a mídia para conseguir eleger o sucessor, elegeu a Dilma. E aí alguém tinha que pagar a conta. Coitada da Dilma, ela pagou a conta. Lógico, teve muitos erros administrativos e também muita corrupção, mas boa parte dos artífices daquela empolgação que boa parte dos brasileiros teve foi o Lula e foi a imprensa, porque a imprensa tinha muito dinheiro e não tinha tanto interesse em divulgar as verdades. Tá bom, pessoal? Aí agora trazer o Bolsonaro. Bolsonaro, desde que entrou, ele cortou. Dá um Google, tá, gente? Dá um Google para saber o quanto a imprensa ganhou no governo Lula e dá um Google para saber o quanto a imprensa ganhou no governo Bolsonaro. Inclusive tem lá, em ano de campanha, em ano de reeleição, o Bolsonaro aumenta 40 e tantos por cento os repasses para a mídia. Quando ele fala 40 e tantos por cento, quer dizer, aumentou muito. Mas aí vai ler a reportagem. Essa é outra malandragem, tá? Ele quer falar mal do Bolsonaro, aumentou.
Aí quando você lê a reportagem, ele fala que passou de 6 milhões, num período lá de vários meses, passou de 6 milhões para 11 milhões. Na época do Lula eram bilhões. E aí tu vê o título capcioso, que quer te enganar, quer nos enganar. Tá? Então a imprensa faz isso o tempo todo. A imprensa quer controlar o teu voto, a imprensa está doida para que o Lula volte a ser o presidente, porque ela sabe que vai nadar de braçada. E quando ela nada de braçada, quer dizer que o dinheiro do teu bolso saíram dos nossos bolsos para a imprensa falar bem do político de plantão. Ou seja, a gente paga para ser enganado. Cuidado, tá, gente? Muitas vezes a imprensa te fez detestar o Bolsonaro, mas reflete sobre o governo, acessa, vê as condições econômicas que estão agora. Muita gente de esquerda fala, Raimundo, mas o Brasil está uma porcaria. Cara, vai ver os indicadores. Na época que eles querem dizer que o Brasil estava bem, muito menos pessoas estavam empregadas, elas não tinham o Bolsa Família, o Bolsa Família começava em 80. Hoje, muito mais pessoas ganham R$600. Hoje, o Brasil bateu recorde de emprego. Hoje, o Brasil bateu recorde de empresas abertas. Não é só emprego. Abriu empresa porque não tinha emprego, não. Bateu recorde de emprego e de empresas. Queridos, a gente não está bem, óbvio que não. A gente acabou de sair de uma pandemia em que os governadores obrigaram a gente a fechar tudo. E o Bolsonaro foi o único cara que lutou pela liberdade do povo brasileiro. Mas Bolsonaro atrasou a vacina. Gente, vai pesquisar. A porcaria que é a mídia o tempo todo quer fantasiar. Pesquisa por que foi atrasada a vacina. Se o Bolsonaro comprasse aquela vacina, sem autorização do Congresso, talvez colocasse impeachment no Bolsonaro. Porque era quase assinar um cheque em branco. Aí depois vocês veem lá, o próprio Pacheco, o pessoal... a gente autorizou, ou seja, com o Congresso autorizando, o presidente podia comprar. Tá bom? A gente precisa aprender a ler mais a notícia. Infelizmente, também as notícias estão contaminadas. Mas eu sei que você... Dá um Google, tá? E lê nas entrelinhas. Não lê só título, não. Que a maioria dos títulos são feitos para fazer você achar que Bolsonaro é um incompetente. A maioria dos títulos. Quando você lê a matéria toda... você vê que não é bem assim. Pronto, eu tenho que encerrar, que senão o vídeo está ficando muito longo. Gente, gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal e dá o joinha e faz comentário também. É muito bacana ler teus comentários, tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos.